Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de arte e magia, uma reflexão sobre o caminho, né? Ou sobre os caminhos, né? Que é o livro mais novo do Raf. Hoje a gente não está com convidado, porque na verdade o Raf já faz parte, é praticamente dono desse boteco. Ele estava aqui quando a gente começou e aqui era tudo mato, e ele já tinha livros publicados na internet e em Kindle, em várias coisas, e pelo Clube dos Autores. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de eu chamar o Raf para aqui para a mesa, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutac. Salve, pessoal. Estou aqui pensando numa introdução aqui para esse episódio, não faço a menor ideia. Pensei em alguma coisa assim, vamos usar o Kindle, vamos deixar o Kindle, sei lá. Vamos ver essa entrevista com esse livro digital. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, você está aqui comigo. Konbanwa, você está no Brasil. Konnichiwa, se estiver vendo à tarde, isso em outro horário. Eu quero saber se tem conexão o livro com o RPG Ars Mágica. É uma boa pergunta. Diretamente do Conexão Pagã, André Corrêa. Saudações, seres humanos. Estou com o livro na mão, mas estou ansioso por spoilers, porque eu só li a capa até o momento. E hoje a gente vai conversar com o Raf. Se você não sabe quem é o Raf, então para de assistir isso aqui, vai olhar que deve ter pelo menos umas 8 ou 9 entrevistas com ele, né? raf.com.br. O cara já é daqui do Boteco, dispensa apresentações, salve meu irmão. Ele era conhecido também como o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, né? Salve, grande Raf. E aí, pessoal, muito obrigado por abrir esse espaço mais uma vez para divulgação aqui, né? Que eu não deixei de ser a divulgação dos meus livros aqui. O André mostrou o Arte e Magia no Kindle, mas ele já está no Clube de Autores, chegou aqui em casa, impresso. O Robson ali mostrou outro livro meu, o Ad Infinito também, tem ali, o Rodrigo está ali com ele, o Arte e Magia no Kindle também. Bom, eu posso dizer sobre esse livro que eu fiquei muito feliz de ter escrito ele, porque é um livro que ficou exatamente como eu gostaria que ficasse. Eu sei que vocês ainda não tiveram tempo de ler, porque todos vocês leem muita coisa, eu entendo perfeitamente, mas a boa notícia que eu posso dar é que eu escrevi esse livro para ele ser... O Robson ele tem uma lista de leitura imensa, mas a boa notícia que eu posso dar é que eu escrevi esse livro para ele ser o mais legível possível, uma leitura breve, uma leitura relativamente agradável. Eu me preocupei muito com isso, né? Inclusive, já posso falar aqui que uma das bases assim, do formato do livro, para mim, foi os livros desse filósofo Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que cresceu na Alemanha, formado em filosofia. Esse aqui se chama Sociedade do Cansaço, mas tem vários livros dele que são bem fininhos e tal. Eles parecem postagens de blog sobre um assunto específico. É lógico que o meu livro não é tão fino assim, mas eu peguei como base isso aqui, porque eu acho que ele, hoje em dia, né, principalmente, que as pessoas não estão tendo muito tempo para uma leitura mais longa, eu usei ele como base. Por outro lado, outra base que eu tenho, que eu tinha acabado de traduzir alguns ensaios do Montaigne, que é completamente diferente, são ensaios, né? Ele que fundou os ensaios, e esse livro também é de ensaios, né? Só que o Montaigne ele falava com profundidade das coisas e o livro dele não é exatamente fininho. Então, são dois polos opostos, digamos assim, que eu usei como base. Então, acho que eu tentei chegar meio que no meio termo, né? E aí, de onde é que surgiu a ideia para esse livro? Eu tinha feito uma compilação das postagens do meu blog ao longo dos anos, né? Tem um blog chamado Texto para Reflexão, desde 2006, mas eu comecei a escrever mais nele a partir de 2008, 2009, então, mas já tem bastante tempo, né? E aí, através dessas compilações, eu criei 4 livros, que chama O Livro da Reflexão, volume 1, 2, 3 e 4. O volume 2, que é a Roda dos Deuses, tem também no Clube de Autores, mas isso você acha de graça, esses livros no Kindle, né, ou para Google Play, qualquer loja de e-books aí você acha de graça. Mas esse daqui, que fala sobre espiritualidade, algumas coisas, poucas coisas aqui, estão também aqui, só que revisadas e mais encurtadas, mas é pouca coisa.
O resto são postagens do meu blog, alguns textos que eu mandei para a revista Hermetismo. Então, pode ser que, se você é um leitor muito assíduo do que eu escrevo, do meu blog e tal, pode ser que você ache aqui algumas coisas que você já leu. Então, me desculpa se isso acontecer, mas acho que você não vai ficar chateado, porque você vai entender por que que esse livro foi lançado e por que que algumas coisas voltaram, porque não fazia sentido eu voltar a escrever sobre assuntos que eu já escrevi de uma outra forma, entendeu? Tipo, porque foi meio que o que eu já tinha escrito sobre certos assuntos é meio que um resumo do meu pensamento, e aí eu tentei passar isso nesse livro também, né, no Arte e Magia. E foi mais ou menos isso, é um livro que é um ensaio, são ensaios sobre o caminho espiritual, né? Quando eu ponho assim, caminho com C maiúsculo, é o caminho espiritual. Não aqui um caminho de monge, ou de abstinência, um caminho mais assim restritivo, mas é um caminho no geral, assim, qualquer processo de autoconhecimento, né, qualquer processo de olhar para si mesmo, eu considero já um caminho espiritual para você reconhecer a própria alma, mas aí, a partir disso, eu vou falando de várias coisas no campo da espiritualidade, muitas coisas que tem a ver com magia, que tem a ver com... A gente falou muito aqui no Projeto Mayhem, inclusive alguns podcasts serviram como base, né? Eu cito livros do Marcelo, o Princípio Alquímica do Tamosauskas, né? Então é mais ou menos por aí. Fala aí, Rodrigo. Eu quero spoilers do que eu vou ler. Aqui você colocou 10 capítulos, tem alguma relação com as Sephiroths? E você, o primeiro, fala assim, resumidamente de cada capítulo para mim. Tipo, lá no início, tem a ver com a história? Sim, sim. Foi o seguinte, é até legal começar por aí. Foi o seguinte, eu tinha uma postagem no meu blog que chamava As Grandes Questões do Ocultismo, que eu costumo no meu blog escrever uma série de postagens sobre um assunto específico. Então eu faço uma série de postagens, já fiz uma série de postagens sobre a consciência, sei lá, sobre, sei lá, sobre a guerra, sobre... Pô, agora está me dando um branco das coisas aqui, mas sobre assuntos em geral, da filosofia, do amor, tem os 4 amores, por exemplo, que eu falo sobre o amor especificamente, são uma série de postagens. Então, eu fiz uma série de postagens sobre as grandes questões do ocultismo, né, que eu achava que eu tinha que começar a falar disso. Só que depois, revendo, a primeira postagem eu não curti muito, até porque eu não consigo explicar o que é o ocultismo, eu consigo explicar o que ele não é, e eu achei que não funciona muito bem. Só que depois teve a segunda, a terceira e a quarta ficaram boas, e eu achei que a quarta ficou ótima. E a quarta eu falo justamente de como lá no início, né, da nossa história, lá no xamanismo, né, da pré-história, tá? Até tudo que a gente chama de magia, de religião, de ciência, de sei lá, pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, tudo isso, se você voltar lá atrás, isso era magia. Mas, assim, magia como a arte com A maiúsculo, não uma espécie de arte, mas a arte, né? Não um tipo de arte, mas a arte, o somatório das artes. Então, lá atrás, né, era tudo a arte. Então, ou você era um caçador-coletor, que você se preocupava com a sobrevivência da tribo e a sua própria sobrevivência, ou você tinha a sorte de ser um xamã, que você se preocupava com a vivência, né? Só que a vivência naquela época era uma vivência totalmente espiritual, né? Eles praticamente, se você pegar assim, até povos que sobrevivem até hoje, né? Lá no Botsuana, ali, o povo San, os Bushmen, o povo San, que estão até hoje lá, que provavelmente o Homo sapiens surgiu ali na África Central, toda noite eles fazem rituais em volta de uma fogueira, né? Então, e eles toda noite eles conversam com espíritos e com antepassado e tudo mais. Então, tipo assim, no começo, a magia era o dia a dia, era o que você fazia além de caçar e tentar sobreviver, né? Era tipo o seu Netflix, né? O seu videogame, era esses rituais. E aí, além disso, o Alan Moore, que eu considero o maior mago vivo, ele tem um texto sensacional que chama Fossil Angels, eu traduzi no meu blog, né, também se chama Anjos Fósseis, a minha tradução, junto com um amigo também. Na verdade, o meu amigo traduziu bem mais do que eu, mas tudo bem. Mas está lá explicando. E o Alan Moore ele faz uma grande defesa de que a magia não deve ser tratada como religião nem como ciência, e sim como arte. E aí eu trago isso para esse livro, mas não assim... como o Alan Moore faz de uma forma mais conflituosa, assim, tipo assim, de certa forma atacando certos magistas, digamos assim, que
não entendem que a magia é arte, tentam fazer da magia uma ciência ou uma religião. Eu só pego esse pressuposto e explico como a magia de fato é arte, né? Eu começo falando sobre isso. Então, esse lá no início tipo, o livro, inclusive, não tem nem prefácio nem introdução, porque ele já começa assim, ó, o primeiro parágrafo. Ou seja, a primeira coisa que você vai ler no livro é isso. Então, tipo assim, só vou dar um exemplo, o primeiro parágrafo do livro. Imagine esta noite, lá no início de nossa história, fria e úmida, em algum canto europeu, onde tudo que os homens sabiam acerca de outros homens se resumia a tribos que foram vistas de passagem pela margem da floresta e que logo se esconderam dos olhares estranhos. Um mundo ancestral onde existíamos isolados, andarilhos vivendo da caça e da coleta, temerosos dos trovões e da raiva dos deuses, conectados em todos os momentos à natureza em nossa volta, ao ponto de nem precisar lhe dar um nome. A natureza já era todo mundo. Então começa aí. É um poeta. Eu começo. É um poeta. Eu começo. E também é importante ativar a imaginação do leitor. E tudo isso é o que eu queria fazer, acho que eu consegui, cara. Tipo assim. Tanto é que eu falo que esse livro tem que ser lido com o coração, mas também com a imaginação, porque se você conseguir imaginar isso que eu tenho falado, você vai meio que ser embriagado assim, por isso, e você vai meio que ler o livro de uma outra forma, não uma forma muito racional. Assim. Você pode até achar que o livro está meio confuso, assim, talvez, mas confia que não deixa de ser isso que eu queria causar no leitor, né? Tipo, o cara não sabe exatamente o que ele está. Mas eu estou lendo a história da humanidade, eu estou lendo uma reflexão, eu estou lendo uma poesia, coisa assim. Eu brinco com isso também ao longo do livro, e eu estou sempre falando com o leitor diretamente. Se eu falar, imagine para uma pessoa que está me lendo, assim, né? Como se, não no plural, mas no singular. Tipo, imagine, você que está aí, imagine isso aqui. E tem vários momentos do livro que eu vou trazer metáforas, e vou, tipo, levar o leitor a imaginar alguma coisa, e através dessas metáforas eu tento explicar coisas mais complicadas, né? Porque também não é um livro descritivo, não é um livro que quer definir alguma coisa. Inclusive, ao longo do livro, eu vou falar que esse livro não serve para definir o que é o caminho. Nem o que é magia, nem o que é Deus, nem nada disso. Tipo, eu deixo muito claro isso, que é você que está lendo que vai ter que definir. O livro, ele é tipo um guia turístico desse caminho, mas você que vai caminhar e você que vai dizer o que é o caminho, porque cada um vai caminhar de uma forma, né, no final das contas, então não tem nem como eu definir, porque é uma coisa muito pessoal também, isso daí. Boa. Esse segundo capítulo, um conjunto de metáforas, você acabou de falar, é onde você vai falar das metáforas? Não, aí eu posso... no primeiro capítulo tem uma metáfora sobre o caminho que eu tirei do meu prefácio para a minha tradução do Dhammapada, do budismo. Inclusive, eu nem cito muito budismo no livro, tem algumas coisas assim. Eu falo do budismo sem citar também, acontece muito. Mas tipo, porque eu falo do Dharma como se fosse uma montanha que você sobe. E aí, isso aí, lá na ideia da introdução do budismo, é mais como se fosse entre uma vida e outra, né? Então, tipo, se você está lá no topo da montanha, você vê como é que é o vale, até chegar na outra montanha, que, tipo assim, esse vale seria a tua próxima vida, e você tem que chegar naquela outra montanha lá do outro lado. E aí você vê todo o caminho que você tem que fazer, e aí o Dharma seria você seguir o caminho certinho, sem muito desvio. Só que você chega lá, começa a viver, você reencarna, começa a sua vida, e você vai começar a pegar vários desvios, vai começar a pegar lugar que tem espinho, se cortar e voltar para trás e tal. E aí isso é o karma, porque você não consegue seguir no caminho reto, né? Que é muito difícil. E aí eu peguei essa metáfora e usei também para o próprio processo do caminho espiritual em geral. Não necessariamente de uma vida para outra, mas de um processo de iluminação para outro. Você pode ir num retiro budista, num retiro de sufismo, num retiro xamânico, e você se sentir muito bem, você se sentir, né, como se tivesse se iluminado, mas depois você volta para a vida normal e você não consegue trazer aquele estado que você estava para a sua vida normal. E isso é normal, porque não tem como você ficar iluminado o tempo todo. Eu até falo que a iluminação não é um interruptor de luz. Você não pode, eu vou ficar iluminado e pronto. Não, e as pessoas, às vezes, quando elas acreditam nisso, elas se forçam a fingir que estão iluminadas, né? Até para elas mesmas. Isso acontece muito no Instagram. Então, eu tento meio que desmistificar, apesar do termo ser ruim, né? Desmistificar, né? Porque, na verdade, o místico, justamente, ele desmistifica Deus, né? Então, eu acho que eu também falo sobre isso no livro, enfim, mas é desmistificar, a gente acabou usando essa palavra para isso. Então, desmistificar o caminho também e não deixar as pessoas acharem que o caminho
é uma coisa assim, para você estar feliz o tempo todo, né? Que é comum hoje em dia, que você tá atingindo a iluminação, mas você não pode voltar atrás, é sempre para frente, você está sempre ficando mais feliz e mais iluminado e mais satisfeito com a vida, e não é assim, o caminho, muito pelo contrário, né? O caminho, na verdade, ele vai iluminar coisas que você não queria reconhecer dentro de você mesmo, então às vezes é muito difícil também. E é isso, eu falo de uma metáfora também de tirar o açúcar do café, também falando sobre o passo a passo das coisas, que você não deixa de, pelo menos no meu caso, né, eu não deixei de tomar café com açúcar da noite para o dia, assim, um dia eu tô tomando café com açúcar, no outro dia eu tirei o açúcar totalmente, eu fui tirando aos pouquinhos, então eu trago essa metáfora também, que serve para muita coisa na vida, você não achar que você vai chegar num outro patamar de caminho espiritual, de vida e tudo mais, é da noite para o dia, né, com atalhos e tal, com cursos de salto quântico, então acho que isso não funciona assim. Robson, desculpa, mas assim, eu tirei o açúcar do café de uma vez e vale a pena, tá? Ixi, então eu Se sou o único você... demoníaco aqui, porque eu não consigo, cara. É só com açúcar Não há mesmo. argumento que me prove que tirar o açúcar do café vai melhorá-lo. Eu tenho paladar, me desculpem. Você tem muito amor na vida, você tinha que ter um pouco mais de ódio. O problema das metáforas é que às vezes também as pessoas pegam a pé da letra e aí, tipo, fica difícil de... Aí você realmente quebra a minha metáfora. Ô, Rafa, você falou que alguns capítulos do livro são inspirados nos bate-papos daqui do Boteco. Fala um pouquinho quais capítulos e inspirados pelo quê? Bom, eu poderia aqui ir pulando de capítulo em capítulo, mas eu posso já apresentar um exemplo muito bom. Inclusive, é um capítulo que se o Robson tiver com dificuldade para ler o livro de uma vez só, começa por esse, O Eixo do Mundo, que é o capítulo 7. Esse, por exemplo, é baseado em conversas com anjos e demônios, mas também explicar assim, a diferença básica. Eu não sei se eu falo sobre isso dessa forma no capítulo, mas é basicamente para explicar a diferença entre o Orixá Exu e o Exu como espírito. Ou seja, existe o espírito que pode ser angelical ou demoníaco de acordo com a evolução espiritual, né, com aspas, né, que ele pode estar num patamar de consciência mais, assim, mais denso ou menos denso. Isso é um espírito como a gente que evolui com o tempo, que vai melhorando, que vai aprendendo. E tem as forças da natureza, quase como se fosse a gravidade, ou a força nuclear forte ou fraca, né, que são essas entidades, que são os anjos e os demônios, ou os deuses, que eles são aspectos divinos, eles não são coisas, seres, pelo menos na minha opinião, tá, que eu defendo lá, eles não são seres que vão evoluindo com o tempo e vão se arrependendo e melhorando e tal. Eles são meio que forças que você se conecta com elas e justamente por causa disso, quando você entende isso, você não precisa também ficar com medinho de certas coisas, né? Porque tem uma coisa que aí eu vou voltar no podcast que eu me baseei muito, né, para escrever, que é um que eu não vou nem... Acho que chama Conversas com Demônios, ou Anjos e Demônios, uma coisa assim. Mas é um podcast que tem o Robson e que tem o Bruce Fagundes, basicamente. E é bem interessante esse podcast porque o Robson, ele contata anjos e demônios, né, desde sempre, é um caso muito raro, assim, desde a infância, talvez. E o Bruce Fagundes, ele foi meio que forçado, né, mas acabou, foi uma experiência a princípio terrível, mas ele até fala que morreram vários Fagundes e sobrou um novo Fagundes, né? Então foi uma experiência que engrandeceu ele como alma, como pessoa e tudo mais. E eu achei muito bonito o depoimento dele, né? Porque ele é forçado a ficar num estado mais denso, né? Ele presencia uma agressão, uma coisa na rua, assim, ele fica num estado muito denso, que aí vem um anjo e consegue levar ele para um passeio pelo inferno, digamos assim. E eles falam para o Bruce Fagundes lá que todos somos um. Aquela frase, assim, né? Tipo, que é difícil de explicar de verdade, mas eles falam, todos somos um. Mas aí não é que todos os demônios são um. Não, todos os anjos, os demônios, tudo é um. Que é o mistério. Eu chamo aqui no livro de O Mistério, né? Nesse caso. O grande mistério. E eles são aspectos disso, né, desse grande mistério. Então, da mesma forma que você, enquanto pessoa, enquanto espírito, você vai investigar a sua sombra, o seu inconsciente, para descobrir quem você é de verdade, ver aquela parte sua que você varria para debaixo do tapete, você contatar demônios
De certa forma, você está investigando o que tem debaixo do tapete do mistério de Deus, entendeu? Que não é só coisas boas e angelicais que existem por aí. E isso é necessário, porque é só porque tem escuridão que você identifica a luz. É a única forma de você progredir, né, por conta própria no caminho. Senão você que seria criado já pronto e acabado como um autômato, um robô, né? Senão você seria talvez um anjo já, porque já foi criado pronto e acabado, um demônio, enfim, um deus, assim. E a gente tem essa possibilidade, né, de através do livre-arbítrio, ou pelo menos uma certa liberdade, né, de você escolher para onde você quer ir. E aí esse capítulo também, se eu não me engano, esse capítulo também fala sobre agora eu não vou lembrar se é nesse ou se é no da verdadeira vontade, mas eu falo sobre, provavelmente é no da verdadeira vontade, né? Tem um capítulo que chama o sexto, que chama Assim na Terra como no Céu. Eu começo falando de Aleister Crowley, da verdadeira vontade, aí depois eu comparo com a oração do Pai Nosso, na tradução ecumênica, aí eu demonstro como faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, o amor à lei, amor sob vontade. No final das contas, o que tu queres, o que tu queres é o que o mistério quer, de certa forma, o que o seu eu superior quer. E aí assim na terra como no céu, né, na tradução ecumênica é tipo assim, ergue na terra alguma coisa à imagem do céu, né? Então eu faço essa comparação para demonstrar como não está tão diferente assim uma coisa da outra, né? Não que eu queira dizer que Aleister Crowley tem está próximo de Jesus, do Cristo, mas é que pelo menos nessa parte, né, do livro da lei, ele alcançou algum lugar assim mais iluminado, digamos assim, e que tem esse paralelo. E depois eu falo sobre livre-arbítrio no sentido de você questionar assim, poxa, mas a gente tem liberdade, certo, para decidir o que a gente vai fazer da vida, mas e se no final das contas a verdadeira vontade for determinada por um ente superior? Qual vontade que a gente teria, né? E aí eu reflito um pouco sobre isso, é interessante. Não vou também falar a fundo sobre cada coisinha, porque também aí nesse caso é um spoiler que eu estaria dando. Acho que é legal deixar para vocês lerem depois. Fala aí, André. Ô, Rafa, você falou eu gosto da ideia que você traz quando você começou a falar um pouquinho antes de eu tomar um tombo aqui, você falando do xamanismo, do criador da arte, de você transformar pensamentos, você foi criando uma linha de raciocínio ali que eu acho muito legal. Você, enquanto pensador, quando você cria um livro como esse, tendo uma sequência lógica de capítulos, você consegue identificar essa sua criação se desenhando antes da criação do livro? Ou isso vem de forma espontânea, um texto vem puxando o outro? Como que você vê uma linha de raciocínio sendo desenvolvida como artista xamânico, criador de ideias? Ou isso vem de formas esporádicas, assim, vem pipocando de forma aleatória? Excelente pergunta, André. Eu tenho um processo de escrita que é mais poético, assim, né? Principalmente com um livro como esse. Nem sempre é assim, né? Às vezes quando eu vou escrever um texto para o blog, eu defino, vou falar sobre isso, eu fico pesquisando, fico lendo, deixo aquilo ficar trafegando na minha mente, vou tomar um café, volto, né? Saio de casa um pouco, vou caminhar, volto, deixo aquilo ficar um tempinho na minha cabeça e depois, quando eu sento para escrever, eu sei que alguma coisa vai sair ali e eu deixo aquilo fluir. No caso desse livro, um pouco mais intuitivo até do que isso, né? Eu tinha assim uma ideia básica do que eu queria falar, e eu imaginava muito também, né? Então aquilo que eu falo para imaginar esta cena lá no início da gente, né? do leitor, eu posso estar lá junto também, sentado na fogueira lá atrás, né? Que eu acredito que a gente viveu isso também, e com o xamã da tribo ali, e tudo aquilo que era experienciado, eu tento meio que escrever, meio que imaginando que eu estava numa cena como essa. Então, aí eu deixo fluir as palavras e vão chegando assim as ideias. Agora, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero falar. Por exemplo, tem o capítulo sobre a verdadeira vontade, eu já sabia que eu ia começar a falar do Aleister Crowley e comparar com a oração do Pai Nosso. Depois eu ia começar a falar sobre se a verdadeira vontade é uma só, por exemplo, uma coisa que eu falo, eu sabia que eu ia falar disso. Ou se, por exemplo, aquela ideia de que algumas pessoas parecem ter, que é tipo, quando você nasce, gira uma roleta no céu, assim, e assim, falar a verdadeira vontade dessa pessoa é essa, e aí a pessoa nasce e tem aquela única na vida inteira. E eu acho que não é assim, então eu vou desenvolvendo e tentando explicar por que não é assim, entendeu? Mas eu já tinha essa ideia, tipo, eu tenho que falar que não é essa roleta, porque
esse livro também, talvez seja o primeiro livro assim, que eu pensei muito no leitor, né? Porque muitas vezes eu escrevia pensando em organizar minhas próprias ideias. Aí talvez pelo fato de já estar escrevendo há tanto tempo, talvez, não sei, esse livro eu pensei assim, não, eu vou escrever um livro para ajudar o leitor, principalmente o leitor iniciante, embora o livro sirva para qualquer caminhante, mas principalmente quem está começando, até que o livro tem aos caminhantes, né? Está aqui na orelha, mas lá dentro também fala que a primeira coisa que tem, na verdade, lá no início, é dedicado aos caminhantes. Então, ele é dedicado aos caminhantes. Então, e até uma questão que eu falo do livro também, que nem todo mundo vai entender também, e nem quero que entenda, porque é até perigoso com uma pessoa que não está preparada para começar no caminho. Eu espero que ela leia, se ela não estiver preparada, espero que ela leia e desista de ler, não leia muito. Não que ele tenha alguma coisa assim demais, assim, mas é porque ele é um livro feito para estimular a pessoa se ela estava andando devagar no caminho, eu estou dando um estímulo para ela começar a andar um pouco mais rápido, ou pelo menos mais entusiasmada. Só que isso pode ser perigoso para uma pessoa que não estava preparada para estar no caminho espiritual. Então eu espero que, se a pessoa não está preparada, se ela não entende o que é caminho espiritual, que ela também não se interesse. Como às vezes a pessoa lê um livro, um poema e tal, e o poema não bate, não pega, eu espero que esse livro não pegue se a pessoa não está preparada. Eu tentei também fazer um pouco disso, principalmente nos 2 primeiros capítulos, que eles têm muita metáfora, e essas metáforas são muito endereçadas para quem já está no caminho, né? Então, até o 2º capítulo fala sobre os elementos, né? Fogo, água, terra e ar. E também de uma maneira muito junguiana. Então, acho que se a pessoa não tem algum entendimento básico, ela vai ler, não vai entender muito, talvez ela até desista ali, não sei. Mas se ela estiver no caminho, acho que ela vai se interessar. Acho que você, no caso, talvez o 2º capítulo seja mais interessante, né? Porque você, como psicólogo, pelo menos. Robson. Raf, o Ad Infinitum era um relançamento comemorativo de 10 anos. O Arte Magia, não. É um livro completo que você compilou das suas postagens, como você disse, mas novo. Sim, não, eu comprei, assim, pouca coisa, que para quem lê meus livros todos, vai ter pouca coisa desse daqui, tá? Roda dos Deuses. Só no 3º capítulo, Mistério, tem um pouquinho, e no Eixo do Mundo tem mais um pouquinho, mas é pouca coisa, tipo... Para quem só leu meus livros e não lia postagem do blog, nem o que eu mandava para a revista Hermetismo, vai ter quase tudo novo. Agora, o que eu falei, o que eu falo é que, tipo, se a pessoa é uma leitora muito assídua do meu blog e do que eu mando para a revista Hermetismo no Projeto Mayhem, né? Quem se assina lá no Catarse, aí me desculpa, mas você pode estar relendo algumas coisas, mas é porque, na verdade, como eu não sei se eu já cheguei a falar aqui, agora me esqueci, se foi antes, mas eu escrevo para organizar minhas ideias. Aí eu organizei minhas ideias e aquilo aí foi definido. Então, aquilo definiu o que eu acredito sobre aquele assunto. E aí eu tinha que trazer isso para esse livro, porque eu estava falando sobre essas coisas, eu não faria sentido eu escrever sobre a mesma coisa de novo, só que tentar falar com outras palavras, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu revisei o texto, retirei muita coisa, porque a ideia desse livro também era ficar o mais curto possível, né? O mais enxuto possível, para uma leitura mais, assim, direta e agradável. E aí deixei lá. Então, realmente... Mas, assim, metade do livro, ou mais, é totalmente nova. Talvez uns 30% estava já no meu blog dos anos recentes e na revista Hermetismo algumas coisas. E acho que 20% que estava em algum livro anterior, que, na verdade, é tudo que tem daqui. Talvez tenha 20% que veio desse livro, e só desse livro, e o resto é tudo novo. E também outra coisa que vale dizer também é que, como hoje eu consigo viver só de tradução, né, e também escrita, mas, assim, na verdade, o que eu vivo é da venda das traduções, né? E então, esse livro aqui eu consegui escrever todo dia da semana, né? Enquanto o Ad Infinitum eu escrevia só os sábados, porque eu tinha um emprego na área de TI, né? Esse aqui eu escrevi de segunda a sexta, né? Ao contrário, de segunda a sexta, o meu dia de trabalho era escrever o livro. Então, foi muito legal também, porque eu consegui ficar conectado com esses temas o tempo todo e não perder muito tempo tentando me reconectar. E também por isso que o livro meio que ficou pronto em alguns meses, uns 2, 3 meses só. Aí mesmo quem já leu pela Hermetismo ou pelo seu site, a hora que você agrupa tudo e tem um outro contexto, dá uma visão maior. E mesmo a pessoa que começou a ler, sei lá, faz tempo e leu o livro 1 ano atrás, 2 anos, a hora que ele pega já é diferente. A gente está tendo um monte de exemplo da galera que entra agora no Mayhem,
E aí os caras pegam lá a revista 19, revista 20, que vai agora mês que vem. Aí o cara agora aí ele vai na Diamond e compra os anteriores, o 1, o 2, o 3, e ele vai lendo, porque esses textos eles são atemporais, né? Então, se você pegar qualquer revista hermetismo, você vai ler e aquilo vai ter uma utilidade. Não tem nada datado, porque a gente não trabalha com algoritmo e você também não. Né? Os seus algoritmos são eternos, né? Você está falando de vida, de amor, de amizade, de ressurreição. Muito do que eu escrevo no meu blog, na verdade, praticamente é atemporal mesmo. Eu sempre me esforcei também para escrever sobre coisas mais atemporais do que temporais, né? Mas só para dar um exemplo, eu falei que eu comecei lá com o Grandes Questões do Ocultismo, que era uma série de artigos do blog. Então, que eu não usei o primeiro. O primeiro não usei. Aí, por exemplo, o quarto, que é o último, ele começa lá no início. Eu usei como o quarto. E tem um artigo que fala sobre a via da mão esquerda e a via da mão direita, que está no capítulo 5 aqui. Começa o capítulo 5 com ele, que é 2 vias, mas eu desenvolvo muito mais isso. E tem um capítulo que é da verdadeira vontade, que eu falo do Crowley, que também está aqui no Assim na Terra como no Céu, que eu também desenvolvo muito mais. Então, eu uso algumas coisas que estão no blog como pontapé inicial, e é como se eu pegasse um pedaço do artigo, de uma série de artigos, e desenvolvesse. Então, talvez a pessoa... Eu estou falando aqui, né, porque pode ser que alguém verifique isso depois, mas é porque a maioria das pessoas não vai nem perceber, né, que já tinha alguma coisa ali no blog e tal. Não, eu acho que não, porque sai do contexto. Às vezes e outra, se você pegar um livro que é físico, às vezes eu estou lendo algum texto, alguma coisa de um livro físico que eu já li na internet e você lê num celular ou numa tela de computador, o seu cérebro interpreta de um jeito diferente, cara. É muito engraçado. Até voltando nos teus textos da Hermetismo, quando eu estou lendo, diagramando e montando e revisando e leio, né? Me parece que é um outro texto quando você pega ela em papel. É muito engraçado isso. Vou falar, André. Eu acho... Eu vou fazer uma pergunta, mas complementando, eu acho que também quando a gente lê em momentos diferentes da vida, em situações diferentes, você vai lendo, você amadurece na hora de ler. Né? Você lê uma coisa hoje, lê daqui 6, 7 meses, você passou por uma experiência diferente de vida, ali você absorveu mais conhecimento, a leitura, a interpretação acaba sendo diferente. E como o Marcelo falou, quando você coloca todos os textos organizados, você dá um contexto para aquilo, de repente você faz até um encadeamento lógico bem diferente, porque o estímulo prévio de um capítulo te joga para uma emoção diferente no capítulo seguinte, né? Isso é legal para caramba. Então, quando você junta e organiza, isso é fantástico, cara. É legal Até pra caramba. o que você falou me lembrou de uma coisa aqui, eu já devo ter citado aqui, que eu tirei algumas coisas, né? Eu tentei deixar o livro o mais curto possível. No final do livro tem um capítulo que eu faço um resumo do livro, inclusive eu falo sobre o que eu quis dizer em cada capítulo, né, até o décimo que chama Nada Disso Tem um Fim, é justamente isso. Eu começo meio que resumindo o que eu quis dizer com o livro, e depois o que eu quis dizer com cada capítulo, até o 9, né, porque esse é o 10º, e também vou dando a leitura recomendada, que é uma forma de botar a bibliografia dentro do livro, fica até mais agradável de ler. E aí tem a parte dos agradecimentos, que eu fiz no final, que eu cito o Projeto Mayhem, o Boteco Mayhem, outras pessoas também, da minha família e tudo mais. E aí eu tinha escrito uma coisa assim no final, assim, que era tipo assim, se você gostou desse livro e tal, tente ler ele de novo daqui a 10 anos, uma coisa assim, porque esse livro é feito para caminhantes, então você vai entender ele de uma outra forma. Só que eu achei que ficou um pouco pretensioso esse parágrafo e eu tirei. Mas eu deixo aqui então no podcast. Mas não é pretensioso, Rafi. Quando eu fiz o livro de Cabala, você vai lembrar que o último capítulo ele manda você ler o livro de novo. Mas no meu texto eu dou uma ideia de porque esse livro vai ser importante para a sua vida, então você tem que ler de novo. Assim, pode ser que seja, pode ser que não seja. Então eu achei que não ficou tão legal de deixar aquele parágrafo, eu acabei tirando. Mas é uma das coisas que talvez eu deixasse, mas achei melhor tirar, enfim. Mas só para citar aqui, porque é justamente isso que eu acredito, que vocês vão ler esse livro e daqui a um tempão, se você ler de novo, se te interessar ler de novo, acho que você vai ler, já vai ter uma outra pegada, porque ele é tão cheio de metáfora, né? Essa linguagem de metáfora, assim, isso independente se sou eu que estou escrevendo alguma outra pessoa, porque quando você consegue usar uma metáfora de uma maneira razoável,
ela na verdade, ela faz nascer no leitor, ele mesmo tira dele mesmo, né? Como o Sócrates falava que ele é um parteiro de ideias, né? Ele não é um pensador, ele faz os outros, faz com que novas ideias nasçam nos outros. Ele é um parteiro de ideias. Eu até cito isso no livro também. Ele é um parteiro de ideias. Então, tipo assim, não é que o livro traz isso tudo, mas ele faz despertar no leitor. Então, se o leitor está no caminho, às vezes o leitor está num caminho até mais avançado que eu, né? E aí ele vai entender mais coisas que eu mesmo não entendi aqui escrevendo, entendeu? Então, isso pode acontecer, porque como eu estou falando de metáfora, tem uma coisa que eu, por exemplo, uma coisa que é base do livro, assim, como é base de muita coisa que eu escrevo, que eu cito sempre, que eu brinco assim que os revisores do Constantino, no Imperador Constantino, não esqueceram de tirar da Bíblia, né? Porque no Novo Testamento tem uma hora que Jesus ele fala assim, vós sois deuses, num trecho ele fala vós sois deuses, que é uma coisa que tinha no judaísmo também, mas aí tem um outro trecho que eu gosto de juntar, mas esse é um outro trecho que ele fala que um dia farão tudo isso que eu tenho feito e ainda muito mais, né? E aí tem gente que fala que Jesus era Deus, né? Então, tipo assim, então a gente vai fazer mais do que Deus fez. E aí, só para citar que isso é uma base assim, que eu uso sempre, e é tipo assim, a gente não vai chegar ao nível do Cristo da noite para o dia também, então a gente vai tentar fazer tudo aquilo que ele fez, mas ele quer que a gente faça ainda mais. E aí eu também falo sobre aquela coisa de nenhum mestre chama-se mesmo de mestre, também está aqui no livro, que é aquela coisa que os mestres querem, não é um bando de discípulo puxando o saco, mas é o mestre de verdade, né? Ele quer que esse mundo fique cada vez melhor, e a melhor forma do mundo ficar cada vez melhor é que se o discípulo ficar melhor do que o mestre, melhor ainda. Então, tipo, se ele conseguir avançar mais do que o mestre, melhor ainda, porque ele quer que as pessoas evoluam, avancem, né, espiritualmente falando. Então, é isso que um mestre verdadeiro, um genuíno quer, né? Então, tá contemplado aqui também. Vai ser bem assim, eu gostava de provocar os crentes, falava assim, o que você está fazendo? Eu falava, eu estou rezando que eu quero ficar melhor que Jesus. E aí os caras achavam um absurdo, né? Mas se Jesus existisse, ele ia achar o maior legal que tipo, nós quatro estamos se esforçando para ser melhor que ele. Jamais um cara daquela magnitude ia ficar bravo. É exatamente o que você falou agora. A gente tem que estar melhorando a cada dia. Eu acho que todo discípulo consciente assim do caminho, o que que ele reconhece assim no mestre? De repente ele reconhece um cara que já andou por um bosque, um jardim cheio de espinhos, ele já se cortou, já sangrou, e aí ele deixou o sangue dele lá, deixou as passadas dele lá, e o discípulo ele tá vendo isso, pô, ele sangrou aqui, eu não preciso sangrar como ele sangrou, vou tentar desviar, mas aí você acaba sangrando em outro lugar, acaba caindo no espinho em outro lugar. Mas você lembra, pô, mas o meu mestre também sangrou, então, né? Jesus também falou, Pai, afaste de mim esse cálice. Então, eu acho que ele não queria que a gente entendesse ele como uma coisa inalcançável, né? Muito pelo contrário. E eu também acho que você, como eu já falei aqui no outro podcast, eu acho que você entender Jesus como um ser humano é engrandecer muito Jesus, né? Porque se ele fosse um Deus, ele seria como um anjo, um arcanjo, uma coisa criada, pronta e acabada. Ele não teria talvez nenhum mérito por ser quem ele é, mas ele é um ser como a gente, que evoluiu, que chegou lá onde ele chegou por conta própria. Então, tipo assim, para mim ele é muito mais interessante, muito mais grandioso, muito mais iluminado, justamente por ser um ser humano, né? Verdade. O André tinha levantado a mão. Tinha, mas eu estava no raciocínio antes de Cristo. Quando você fala ali do leitor voltar a ler o seu livro depois para revisar aquelas ideias, né? É exatamente isso que a gente está falando, do leitor amadurecer e voltar a ler daquela mesma forma. Quando você relê os próprios textos depois de um tempo, uma vez eu estava falando com o Tamussauskas, né? Eu também tenho escrito algumas coisas e falando para ele, quando eu termino o texto, depois de, sei lá, uma semana que eu volto para ler, eu falo, putz, que porcaria de texto, cara. E aí eu começo a mexer nesse texto inteiro. Ele falou, o texto nunca está terminado. O Thiago falou, né? O texto nunca está pronto, porque toda vez você mudou a sua ideia e você tem que mudar aquilo. Quando você falou que você cortou algumas coisas do seu texto, você volta a ler os seus textos, eles continuam vivos, você aprende coisas diferentes com você do passado, né? Com aquele Raf que escreveu algum tempo atrás, quando você volta para aquele texto, você vê a sua própria obra de uma forma diferente.
Ah, com certeza. Inclusive, bom, primeiro tem uma coisa que eu faço, assim, quando eu estou revisando texto, é que eu, tipo, respeito muito o que eu escrevi. Então, tipo assim, eu não sou daqueles que, tipo, fica tirando do ar postagem de blog, ou tirando livro de circulação e tal. Eu acho que se alguma coisa eu não gostei hoje, mas naquela época é o que eu consegui escrever naquela época, então acho que eu tenho que respeitar isso. Então, mesmo o que eu peguei desse livro aqui, por exemplo, eu não mexi, assim, eu tirei algumas coisas, mas eu não alterei assim o conteúdo, não usei novas palavras, mais rebuscadas, mais sofisticadas, coisa que vale. Não, é a mesma linguagem, porque a minha linguagem também não varia tanto assim. Então é isso. Agora, se eu voltar muito lá atrás no tempo, eu vou até fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz. Ó. Eu vou pegar eu vou mostrar o meu primeiro livro. O meu primeiro chamava Do Universo ao Universal. Esse livro aqui foi um livro que eu tirei de circulação mesmo, assim. Por quê? Porque esse livro aqui, eu tinha uma linguagem religiosa demais e prepotente demais, assim. E eu realmente não gosto dessa parte do livro. Só que, ao mesmo tempo, tem coisas que eu escrevi nesse livro que até hoje eu não consegui voltar que são muito profundas, que estava ali, né, aquela coisa do primeiro livro, aquela coisa, né, a espiritualidade, assim, a flor da pele aflorando, você põe no papel, e tem coisas que eu queria voltar, eu não consegui voltar ainda para falar sobre certas coisas que eu falei nesse livro, porque eu acho que eu não tenho ainda condição de voltar num assunto complexo demais, assim, e até hoje eu não voltei, mas eu espero um dia voltar. Mas só para citar exemplos, tem coisas que vêm da inspiração, né, de algum lugar que você não explica, que tem ali muita coisa embrionária que pode ser reaproveitada, mas às vezes a tua linguagem, a tua capacidade de escrita ainda não era boa o suficiente, digamos assim, estava muito primária. E a forma como você se expressa também, então pode ser que você não concorde. Agora, você não deve descartar completamente, né? Tem coisas nesse livro aqui que eu não descarto de jeito nenhum, que eu quero voltar ainda a falar. Aff, eu vou falar para você, coragem sua não revisar, porque eu não consigo ler um texto meu 2 vezes e falar, tá ótimo. Eu tenho que abandonar, porque senão eu fico reescrevendo ele constantemente. Eu percebi isso quando a gente começou a editar para publicar o Grande Computador Celeste. Eu falo assim, mano, eu vou ter que refazer esse livro inteiro. E no final as pessoas gostam, ele é simples e tal. Eu falo assim, cara, tá muito simples, mano. É uma conversa de bar, assim, é muito, muito. E aí eu não consigo, eu tive tanto que eu travei. Eu falei, eu fico a Pri, a gente vai praticamente só publicar uma versão impressa, talvez. Sem inventar, porque se eu for pôr a mão naquele negócio, eu vou reescrever o livro inteiro, inteiro. Não, eu acho que vale, assim, a Pri, de repente não você, a Pri, ela pode revisar, apesar que eu já revisei a gramática, mas na época que eu revisei a gramática, por exemplo, eu não entendia muito de crase, né? Uma coisa que tem muitos nos meus livros de anos atrás, que eu errava todas as crases que você possa imaginar, ou não colocava crase em lugar nenhum. Então, tipo, é o tipo da coisa que pode estar errada ainda hoje, essa crase, e talvez porque junto separado, algumas coisas específicas, assim. Mas a revisão gramatical é uma coisa que se deve fazer. Eu, por exemplo, o que eu faço, assim, quando eu vou rever um texto antigo, até um texto que eu acabei de escrever, como eu também sou meu próprio revisor, né, de certa forma, eu escrevo, assim, aí eu paro, no outro dia eu reviso o que eu escrevi no dia anterior, até para rememorar, mas também revisando, e eu li várias vezes, né, o mesmo texto. E esse livro aqui, por exemplo, eu cheguei também numa capacidade, eu acho, de ter muito pouco erro de português, né? Então, eu acho que está funcionando, assim, né? Que também, para quem trabalha com isso, sabe que é difícil pra caramba, assim. Então, acho que eu estou conseguindo, assim, tipo, aí quando eu viro o revisor, é como se o texto não fosse meu, entendeu? Então, são duas coisas diferentes, assim, eu atuando como escritor, ou como tradutor, e como revisor. Aí eu tento ver de outra forma. E aí, no Grande Computador Celeste pode ser isso também, você pode entender que, pô, foi o texto de uma pessoa que te enviou. E aí você está revisando ali, não, e o texto não é seu mais, você está Não, mas revisando a gramática. eu comecei a revisar a gramática porque eu estou diagramando, né? No InDesign, aí você tem que jogar e olhar o texto e ver os parágrafos. E aí você sabe que eu tenho aquele negócio de ajustar as viúvas e tal. Então, eu sempre, às vezes, estico um parágrafo para ganhar uma linha a mais, ou corto um parágrafo, porque eu meio que diagramo o livro como uma obra de arte mesmo, né? Então, se tiver imagem ou coisa assim, vocês verem pelos livros da Diamond, né?
Mas às vezes eu viro e falo, eu preciso reescrever tudo isso, essa parte de pirâmide, eu vou acrescentar um monte de coisa. Isso aqui eu vou tirar. Então, Mas é vai porque pra virar justamente outro livro. o que você fez lá no Grande Computador Celeste é mais ou menos o que esse cara aqui fez, que eu usei como base. São postagens, como se fosse postagem de blog que compõem livros curtos sobre um assunto específico. E é como se o Grande Computador Celeste, cada capítulo dele fosse, de repente, um livro desse, assim, pequeno. E justamente o mérito que tem ali é que você estava comunicando com o pessoal muito leigo mesmo, e aí eu acho que ele funciona dessa forma. Você também não... Se você entender que o Grande Computador Celeste, ele é isso, eu acho que não tem problema. Ele não é um cabala hermética, não é um tarô Não, hermético, né? eu Ele é outra... concordo com o Ralph. O Grande Computador Celeste é um excelente texto de introdução. Ele não pode É. ser mudado nesse jeito, porque senão ele vai perder a função dele. Que quando a pessoa está começando o caminho do ocultismo, primeira coisa que eu falo, Grande Computador Celeste. Agora tem o livro do Raf, porque pelo que ele está falando, pela essa estrutura, tipo assim, estão É, começando no caminho espiritual. Então vamos pegar aí esse livro aqui também, o que eu acho ele vai ficar bem interessante também, é que eu acho que vai ser o livro que vai, não só serve para quem está começando o caminho espiritual, como para quem quer conhecer o meu trabalho. Eu acho que se você nunca leu nada, nenhum livro meu, eu acho que esse aqui é o melhor livro para você começar a ler e entender a minha escrita, do que eu falo, né? Porque apesar de eu falar de muitas outras coisas, né, desde filosofia até ciência mesmo, né? Porque eu li muito livro de divulgação científica, às vezes eu falo sobre ciência mesmo no blog e tal, mas esse livro aqui traz uma ideia geral de como eu penso, assim, também, então acho que vai ser interessante. Para quem nunca leu nada meu, esse também é um livro bom para começar. fantástico. E por onde que a gente acha esse livro? Então, vocês aqui no raph.com.br é o meu site, tem todos os links lá, mas se você botar /TPR, né? Você vai cair direto nas edições Texto para Reflexão, TPR de Textos para Reflexão, né, abreviado, então é /TPR, e aí lá vai ser o primeiro. Uma forma talvez mais fácil é você buscar por Arte e Magia, Arrais, ARRAIS, no Google direto. Ele já vai ser a terceira ou quarta resultado. Um resultado vai ser o Clube de Autores, outro já vai ser o e-book na Amazon. E talvez se você buscar só por Arte e Magia, tá assim, escrito junto, né? Talvez botar aspas duplas no igual, mas só escrever arte e magia junto, não separado, o Google vai te dar vai falar assim, você não queria dizer arte e magia separadas, não, você fala, eu quero junto mesmo. Aí junto ele vai também vai ser fácil achar meu livro lá direto. E também é uma sorte que eu tive, né? Porque ninguém parece que nunca usou esse termo arte e magia junto. Tem muita pouca coisa. Tem uma loja de produtos naturais e tem uma conta no Instagram e só isso. Então, tipo, foi muito fácil, né, aparecer ranqueado no Google, porque quando você está na Amazon e Clube de Autores, mesmo que não seja um livro que esteja vendendo tanto, assim, ele já fica bem ranqueado. Daqui a pouco talvez seja um dos primeiros no ranking da pesquisa de arte e magia, a não ser que algum músico pop aí lance uma música com esse nome, né? Se a Anitta lançar arte e magia, tô fodido, mas se não... Não, mas vai dar tudo certo. Putz, foi massa demais de conhecer esse livro. Eu já estou afim, ele já está na minha lista, mas eu vou esperar. Eu vou provavelmente comprar do Clube de Autores, porque eu gosto do livro físico para manusear. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, assim que minha vida sair de pernas para o ar e começar a entrar no eixo, vai ser assim, a primeira coisa que eu vou ler, porque preciso assim, de relaxar um pouco com um bom livro, com uma boa leitura, uma leitura que me tire dos problemas cotidianos e dos outros problemas para poder centralizar. E outro tipo de leitura que eu recomendo, está aqui, ó, Hermetismo. Você vai aqui no catarse.me/TDC, você vai pagar a mensalidade, vai poder participar das gravações, vai ter grupos no Telegram, onde o pessoal vai te ajudar, e só vejo vantagem aqui participar do Catarse e estar aqui no Boteco. Leu. Robson Belli, considerações. Bom, muito bom. Eu vou baixar o livro porque vai demorar para chegar no Japão, né? Tá chegando para mim entre hoje e amanhã uma caixa dos financiamentos passados, para vocês terem uma ideia.
Ou seja, eu estou com leitura atrasada de 6 meses chegando amanhã, e aí eu vou baixar o Kindle e vou poder apreciar um pouco mais, tomando um café daqui a pouquinho, porque ainda não tomei café da manhã. Então eu vou apreciar um pouquinho o livro do Rafa, que eu estou baixando agora via Kindle, enquanto tomo um belo café. E espero que vocês também façam isso e adquiram um livro físico, porque físico é bem melhor. Eu ainda estou lutando com o meu tablet para me adaptar. O pessoal está tentando me convencer a comprar um Kindle. Eu estou resistente aqui, porque eu sou munheca. Com o dinheiro que eu compraria o Kindle, eu compraria um outro livro. Então, estamos aqui na luta. Olha a diferença do livro físico, bicho. Olha isso. E dá para fazer ilustração, né? Massa demais. Dá para rabiscar o canto da página, gente. Tem cheiro. O Kindle não tem cheiro. Não adianta, não tem cheiro de livro. Né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de Enochiano, acesse aí enochiano.com.br. Nós temos um grupo aberto de estudos, quase todo mundo é bem-vindo. Entrando, respeitem as regras, leiam, porque nós fazemos banimento. Então, como praticantes de magia da Golden Dawn, todo dia a gente dá um banimentozinho, porque a gente não gosta de espíritos ruins rondando os nossos grupos. Então, quase todos são bem-vindos. Acessem lá. E passo agora para o nosso querido André Correia. André Correia, considerações finais. Cara, fantástico, fantástico. Eu nem vou ler, porque eu já entendi o livro já. Brincadeira, claro. Mas por ser um livro já como você disse, para quem está começando na caminhada, é legal essa ideia de voltar lá para o princípio e provocar de novo aquilo que te trouxe para esse caminho, né? De estimular de novo aquele iniciante. E eu acho que isso é essencial para quem quer se reciclar, quer renovar e lembrar que a gente está sempre no início de uma nova jornada, né? Isso é essencial. Então, é óbvio, né? Eu tenho no Kindle, mas eu sempre falo, livros bons eu gosto de ter ele em físico também. Então, em breve é um livro que eu quero ter na prateleira guardadinho, mesmo que eu já tenha lido. E se você quer ler um pouquinho sobre bruxaria também, tem aqui no Instagram, @conexãopagã. Toda semana, praticamente, tem texto saindo sobre bruxaria, sobre paganismo de diversas formas. Dá uma passadinha lá para ler, para comentar, para compartilhar. E também estamos todas as segundas-feiras, às 21 horas, no YouTube, youtube.com/Conexão Pagã. Só mandar mensagem lá e a gente conversa. Beijo, obrigado por hoje. Maravilha, gente. Valeu, Rafa. E suas considerações finais? Bem, mais uma vez, obrigado aí por estar dando esse espaço para mim divulgar aqui meu trabalho. Eu queria dizer também, se você está na dúvida se é um livro para você ler agora, depois, se você acha interessante ou não, lembrar que você pode pegar a amostra grátis, né? Tanto na Amazon, o e-book, e também na própria página de venda no Clube de Autores, você consegue clicar lá e ver as 25 primeiras páginas, consegue ler, vai estar um pouquinho pequenininho, né? Inclusive no próprio site da Amazon, mesmo que você não queira baixar uma amostra grátis, você pode ler também, se você abrir no browser aí do seu laptop, que é com mais espaço, você consegue ler também o início do livro. Então, eu desafio você a ler o primeiro capítulo, que vai estar inteiro ali nessa amostra, e ver se você acha interessante, né? Porque esse livro também é escrito para despertar o interesse bem no início, assim. Tanto é que ele não tem nem prefácio, não tem introdução, não tem nada. Ele vai direto ao ponto, direto para o início início da arte, né? De quando todas as artes eram uma só, a gente chamava de a arte. O Robson até perguntou o que tem a ver com Ars Mágica, né? É um RPG, né? Mas ele é baseado nas artes mágicas, né? Que é a Ars Mágica. E esse livro se chamava Projeto Ars Mágica por causa disso, né? Quando ele não tinha um título ainda. Então eu divulguei pequenos trechos, dois trechos só dele no meu blog antes dele ser lançado. Então não tinha um título, era o Projeto Ars Mágica. Mas eu não vou botar esse nome nele, Ars Mágica, porque aí, ao contrário de Arte e Magia, o que não falta aí é Ars Mágica no Google, então ninguém ia achar o livro, então por isso que eu também optei por mudar o título. Então, muito obrigado pelo espaço. Eu sou o Rafael Arraes, um cara que escreve um blog que fala sobre filosofia, ciência e espiritualidade, chama Texto para Reflexão. Você acha tudo aqui no raph.com.br, inclusive os meus livros, minhas traduções, e-books, são bem baratas, algumas estão de graça, né?
aquilo que eu citei aqui, por exemplo, se você quiser ver baixar isso aqui em e-book antes de ler o outro livro, isso aqui está de graça, inclusive ele é maior do que o outro, mas está de graça porque é a compilação do blog. Então você baixa, o Grande Computador Celeste do Marcelo também está de graça em e-book, então é isso, muito obrigado e até a próxima aí. Tá, valeu, galera. Então não esquece, aperta o sininho, põe para seguir a gente precisa, divulga a página, porque o YouTube ele só gosta de vídeo de dancinha de 10 minutos com musiquinha, e a gente prefere um papo cabeça de ocultismo e magia. Valeu e até o próximo Boteco dos Illuminati.